Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto e sentimento de gratidão. Vocês estão ajudando a gente, o número de inscritos está crescendo aos pouquinhos, que nem um filme antigo de um ator Bill Murray, a galera que tem na faixa de 20 anos ou menos não vai lembrar, mas eu não sei se está no YouTube, mas vale a pena, tá? O nome do filme é Nosso Querido Bob, que era um filme onde o personagem do Bill Murray, ele tinha um transtorno psiquiátrico e ele foi no... Eu não lembro se era o psicólogo ou o psiquiatra. Aí ele gostou do novo profissional, do novo psicólogo, só que era o último dia era o último dia de trabalho, ele ia entrar em férias. Aí ele surtou, ele falou: "Peraí, eu vou ficar 30 dias sem você?", né? E ele acaba que persegue o cara, vai nas férias. O filme é engraçadíssimo, mas o filme tem um grande fundo de verdade. E o filme fala sobre baby step, ou seja, passos de bebê. E é o grande fundo de verdade, é uma coisa que eu uso na minha vida, né? Então, eu tô tendo a alegria de entrevistar alguém que ajuda seus pacientes e seus centenas, milhares de seguidores, né, nos passos de bebê e melhorando a sua vida. Doutora Cláudia Guimarães, psicóloga. Seja bem-vinda, Cláudia. Obrigada, Jackson. Obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando, transbordando aqui o que eu aprendi na minha jornada. Conta pra gente, assim, brevemente, fica à vontade de contar só um pouco da sua história, por que que você escolheu psicologia e na psicologia você, não que, digamos, você atue só numa área, né? Eu sei que você não é assim radical, já só vou atuar com dependência química, só vou atuar com codependência, só vou atuar com pessoas depressivas, só vou atuar com trauma. Mas conta só um pouquinho por que que você escolheu a psicologia e quais as áreas que você assim gosta, que você tem uma bagagem. A psicologia fez parte da minha história desde sempre. Na verdade, as histórias, os traumas de infância, as histórias familiares difíceis e complexas na minha ancestralidade, isso tudo fez com que eu tivesse implicada na psicologia desde muito menina. E eu disse que fiz uma promessa, né, de que eu gostaria muito de poder entender um pouco mais como funcionavam as dinâmicas familiares, entender isso, me tratar, obviamente. Né, eu venho também mergulhada no autoconhecimento desde sempre. A minha primeira terapia eu fiz que eu tinha 13 para 14 anos. Então, ali eu descobri um universo onde, quanto mais eu me conhecia, mais eu podia navegar por fluxos mais leves, por lugares um pouco menos inóspitos. Então, eu decidi que eu queria fazer psicologia. Aos 17 anos, eu entrei na faculdade. Puxa, bem jovem. É. E aos 21, eu estava formada. Eu optei pela psicologia clínica e social. Lembro que meu primeiro caso no serviço de psicologia aplicada na faculdade foi um caso de violência sexual. E isso me levou a um lugar de falar, nossa, eu preciso me especializar. E foi uma das primeiras especializações que eu fiz em violência doméstica, sobretudo a violência incestuosa, né, de familiares, as dinâmicas intrafamiliares complexas como essa. E aí fiz a psicologia clínica, depois eu acabei atuando no sistema de garantia de direitos à infância e adolescência. Hoje, especialmente, eu estou mais voltada só para a clínica. Há 30 anos. 31 anos, especialmente. Poxa, parabéns. Me ocorreu aqui uma pergunta, não está no script, mas uma pergunta para, nossa, zilhões de pessoas que estão estudando, eu me incluo entre essas, né? O curso de psicologia, né? Bom, todo mundo sabe que eu amo psicologia, estou estudando, eu paro, volto. E algo que me assusta, né? Que é um desafio para mim, para muita gente, é um curso denso. Tem muita leitura. Qual é a sua. É uma pergunta. Às vezes eu faço perguntas infantis, Cláudia, para meus entrevistados, né? Mas eu tento me colocar do lado de lá da câmera, né? Quem está assistindo. Qual é o seu conselho para quem está estudando um curso tão rico quanto a psicologia, mas que é sacrificante, é muita leitura e para pessoas especialmente que trabalham e estudam, né? Claro que é possível, mas qual é a sua dica na sua experiência, né? Para aquele pessoal que está pensando em cursar ou que está passando por esse desafio? Acho que são duas dicas, Jackson. Acho que são três, na verdade. Uma que a graduação ela não se faz sozinha. Acho que você, quando alguém se propõe a estudar psicologia, cuidar do outro, a gente não pode negligenciar o cuidado de si.
Então, você está cuidando do outro e está também se revendo o tempo inteiro. Até porque o que o nosso público traz nos afeta diariamente. E aí a gente, nossa, peraí. E aí dá aquela bagunçada, aquela embarulhada. Então, você precisa ter um espaço do cuidado de si. Eu acho que a outra questão é estagiar o quanto antes. Iniciar na experiência prática. A psicologia não é um curso teórico. Embora a gente tenha muitas teorias, muito estudo, eu acho que a gente vai fazer isso para sempre. Eu estou com 52 anos e eu acho que eu não vou parar de estudar. Eu faço um curso após o outro. Estão ouvindo, pá? Estão Isso não ouvindo, é. ó, não parar de estudar. É uma formação contínua, não é? Não são só 5 anos de faculdade. A formação contínua que tem a ver com cuidado de si, ou seja, você também está se propondo a se analisar, estudar constantemente e estar mergulhado na prática. Não é uma profissão teórica, ela é uma profissão prática que se vive na experiência do olhar com o outro, do compartilhar com o outro, de, né, estar de mãos dadas com o outro, seu público, o tempo inteiro, seja esse público na clínica, na saúde, no esporte, na área social. Não importa a área que você escolher, você tem que estar ali de mão dada. Né? Puxa, obrigado. Cláudia, eu vou propor a gente entrar num tema que o público sabe que eu amo, né? Um transtorno, eu acho, não sei, eu acho que eu acho, inclusive, que é uma doença que eu tenho, tá? É uma doença emocional, uma dependência emocional, que é a codependência. A gente vem falando aqui no Tamo Junto várias vezes, vários seguidores do programa têm elogiado quando a gente aborda esse assunto, e eu sei que você é uma grande estudiosa, né, desse assunto e faz um trabalho seríssimo, né, com seus pacientes. Então, assim, gostaria que você ficasse à vontade para falar para o público, na sua visão, o que é a codependência, tem tratamento, qual é o caminho, qual é o norte, né? Você falou agora de abuso sexual, que você teve, enfim, um estudo lá no início, não sei se foi uma paciente do sexo feminino, mas é algo, infelizmente, muito forte hoje no mundo. Sempre aconteceu, mas agora com a mídia, com a internet, com a facilidade, com a velocidade da informação, a gente fica feliz. Quer dizer, é triste usar o termo felizmente, mas felizmente essas informações estão chegando, então estão lentamente criando-se leis, mas está havendo um forte trabalho, pelo menos no Brasil existe um trabalho dedicado de vários profissionais, você é uma desses, para tratar esse problema, né? Para ver se a gente consegue diminuir isso, ou quem sabe zerar, né? Mas codependência. Codependência, quando você pensa, eu diria que a torcida do Flamengo inteira e de todos os outros times do mundo. Porque eu acho que, de algum modo, eu não gosto de generalizações, até porque a psicologia não é uma profissão de generalizações, mas eu ainda não conheci, nem na minha clínica e nem nas minhas relações pessoais, alguém que não fosse codependente. Só que o que a gente vai ver é uma variação do cinza clarinho ao preto mais escuro. Você vai ver como é que a pessoa pratica isso nos seus relacionamentos cotidianos. Então, a codependência, ela é uma forma de se relacionar onde eu, muitas vezes, não consigo estabelecer limites saudáveis. Eu tenho dificuldade para estabelecer os limites e acabo priorizando mais o cuidado com o outro do que o cuidado comigo mesma. Então, nisso eu coloco em risco a minha saúde, às vezes física, a minha saúde mental, a minha saúde emocional, a minha saúde financeira, em prol de cuidar do outro, em oferecer ajuda, oferecer meus préstimos em todos os sentidos para o outro. Codependência Então, pode matar? Pode matar. Sim, pode levar à morte. Nossa. Se eu me coloco em risco para salvar uma outra pessoa, né? Se eu acho que ninguém salva ninguém, mas a pessoa, quando está na prática muito exagerada da codependência, ela acha que ela vai salvar. Então, é aquela mãe que vai lá, vai subir o morro para tirar o filho das drogas. E aí vai ameaçar o traficante. Então, ela está colocando a vida dela em risco. Então, a codependência pode matar? Pode. Ou então, aquela pessoa que tira de si. Uma pessoa que está doente fisicamente, está enfrentando uma doença grave, mas está lá, continua cuidando mais do outro do que ela mesma. Conheci alguns casos assim, né? Pessoa gravemente doente e tirando de si para dar para o outro. Ou a pessoa não tem o dinheiro para emprestar, pega empréstimo no banco,
deve, fica pagando juros sobre juros para pagar o cartão de crédito da outra pessoa que comprou demais. E a outra pessoa vai continuar comprando. Exato, porque é isso. O codependente ele acaba nutrindo o comportamento daquele que é dependente em algum outro vício. Né? Então, é muito comum. Aliás, a codependência ela surgiu assim. Foi nos estudos dos grupos nos Estados Unidos, quando deu o boom do... É para continuar? Sim, sim. Quando deu o boom na década de 70 dos grupos de ajuda, principalmente dos alcoólicos anônimos e dos narcóticos anônimos, o que se percebeu? Que as pessoas que iam para as salas, elas iam acompanhadas, ou pelo companheiro, pela companheira, pelo pai, pela mãe, por uma irmã, por um irmão, por um amigo. E essas pessoas que acompanhavam o dependente químico, essas pessoas elas tinham algumas características em comum. Então decidiram, vamos botar essa galera numa Todas sala? Adoecidas, né? Todas adoecidas. Foi aí que veio o termo. Vamos botar essa galera numa sala para conversar com elas também, enquanto o alcoólico está lá na sala, né, de 12 passos com o seu grupo, com a sua tribo. Os narcóticos estão aqui, vamos conhecer quem são essas pessoas que estão acompanhando os dependentes. Então, tem o portador da adicção, da adição, da compulsão, e tem aquele que acompanha. E aí, o que se descobriu? Que essas pessoas tinham algumas características em comum, que elas, normalmente, o papel preferido delas na vida era de salvador. Então, elas tendiam a um comportamento de salvar aquelas pessoas. Então, elas acabavam nutrindo a dependência daquela outra pessoa. Você está falando da minha mãe? Da sua, da minha, de várias. Você está falando da minha mãe. Mãe, eu te amo. Mas mãe, se deixar, faz café da manhã, almoço, jantar, faz a cama, lava, passa, bate o córner e cabeceia, né? Aliás, o papel de mãe é um papel muito codependente mesmo, né? As mães, elas têm esse papel universal, não é à toa que tem até essa fala, a culpa é da mãe, né? Porque a mãe sempre está nesse papel da doação. As mães normalmente estão nesse papel da salvadora. E aí, nesses estudos, né, de perceber que essas pessoas que acompanhavam os dependentes, elas tinham, e aí veio o termo que foi cunhado, a codependência, ou seja, elas acompanhavam e acabavam muitas vezes até alimentando a dependência daquelas pessoas, né, nutrindo de alguma forma, ou porque eram facilitadoras, ou porque achavam que elas sabiam como essas pessoas deveriam se comportar, ou porque elas se sentiam responsáveis pela vida daquelas pessoas. Então, a gente teve um estudo na época, o triângulo... triângulo... Da autoobsessão? Não. De Karpman. tá, Triângulo psicológico, triângulo dramático de Karpman, que foi um psiquiatra que estudou isso e que ele percebeu que essas pessoas codependentes, elas normalmente se colocavam em 3 posições. A principal, a salvadora, essa que diz que como o outro deve fazer, que acha que é responsável pela vida do outro. Então, tem o salvador, a vítima, ou seja, quando o outro não dança a música que eu estou colocando para tocar, então eu viro a vítima porque o outro não fez. Olha só, eu fiz tanto por esse menino, fui lá no morro, peguei esse menino da mão do traficante, trouxe para casa, deixei ele em casa só cuidando dele, sem precisar trabalhar, um adulto muitas vezes. E aí essa mãe, quando sente que esse filho não correspondeu, o que ela faz? Ela vira a grande vítima. Você não me dá atenção, você não corresponde, olha o tanto que eu faço por você. E aí essa pessoa vira o responsável pela infelicidade dela. E o outro papel desse triângulo é o perseguidor, que é a criança raivosa, ou seja, você não fez nada do que eu queria, você não me deixou te manipular, te controlar, e aí eu fico com muita raiva porque você não fez as coisas do jeito que eu queria. Então, o que a gente está falando em síntese? A gente está falando de relações que não têm limites saudáveis. Porque uma relação saudável, ela vai ter limite, ela vai ter borda, ela vai ter contorno. Não, eu não vou fazer isso por você. Eu não vou pagar o seu cartão de crédito. Não, eu não vou permitir que você fique aqui sem pagar uma conta dentro de casa. Né? Não, eu não vou mais pagar estudos, já que você não aproveita o que eu estou aqui te oferecendo, e por aí vai. Né? Então, a gente poderia falar disso em várias esferas da vida. Isso não é só nas relações familiares, não. Relações de casamento, de namoro, de casamento, essa dependência que se estabelece nessa dança neurótica, né? Nessa dança onde está todo mundo ali preso numa dinâmica infantil.
Porque adultos dizem o que querem, qual é a sua necessidade, o que você precisa. Quem manipula, não sei se você já teve a oportunidade, você é pai, então você já Sim. teve a oportunidade de perceber como é que as crianças tentam conseguir o que elas querem. Manipulam, chantageiam. Né? Primeiro Desde elas pedem com bebezinho, né? maior Ela carinho, chantageia, né? ela chantageia com choro, né? A criança chantageia com choro. Aquela cena clássica do shopping, a criança se estribuchando no chão do shopping, né? É isso. É uma Ela vai chantagem. tentar várias estratégias, desde o pedido amorosinho, papaizinho faz pra mim, mamãezinha. Meu filho falava isso, mamãezinha, mamãezinha. Ele falava assim de um tom, e aí não, João Pedro, já falei que não. E aí ele seguia, daqui a pouco ele estava chutando a parede, daqui a pouco ele estava botando a perna para cima, e aí daqui a pouco ele estava gritando. Então ele ia da manipulação, da tentativa de controle, por um lugar mais afetivo, mais manipulador, até a raiva. Então, esse é o comportamento da criança. E nada de errado as crianças fazerem isso. Agora, quando a gente leva essa dinâmica infantil para as relações adultas, aí é um problema. Né? Porque aí a gente, de novo, vai parar num lugar de um limite que não é saudável. Aliás, de uma relação que não tem um limite saudável. Que vai funcionar pela manipulação, pelo controle ou pela raiva. Que aí são os papéis salvador, vítima, perseguidor. Isso me faz lembrar algo que eu aprendi nos grupos de 12 passos. Né? Tem uma metáfora que o pessoal fala muito nos grupos, acho que no mundo todo, né? Aquela figura do avião que você conhece. Né? No avião é sugerido, quando cai a máscara, né? Se tá eu e meu filho, cai lá a máscara, primeiro eu coloco a máscara em mim e depois no meu filho. O que o codependente faz? Ele vai querer colocar primeiro no filho e vai acabar morrendo os dois, né? É uma metáfora, parece uma piada, mas é real, né? Então, eu não sei se você concorda que isso cabe muito para o papel do codependente, né? Ele vai querer primeiro colocar a máscara no filho. Tá? Então, a gente vai fazer uma breve interrupção, porque essa entrevista, como todas as outras, a gente tem 2 blocos, tá? Então, vamos continuar aqui o assunto codependência, né? Dependência emocional com a doutora Cláudia Guimarães, psicóloga. E lembrando você que não se inscreveu, agradecemos se você puder se inscrever, é totalmente grátis, dá like, isso tudo vai ajudando no nosso trabalho, né? Cada dia, baby step, passinhos de bebê, o canal Tamo Junto tá aí caminhando. Então até já, obrigado.